Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a configuração do ambiente de desenvolvimento que a gente vai utilizar nessa disciplina. Essa configuração aqui vai ser só para os alunos que estiverem usando o computador e forem instalar as coisas, porque quem estiver utilizando o tablet ou não quiser instalar as coisas e quiser usar o Replit, lá pelo Replit é diferente trabalhar com React. Eu vou fazer um vídeo só para a parte do Replit depois. Então, a primeira coisa que tem que instalar é o Node.js, e ele vem com o npm, que é o gerenciador de pacote. Então, basta procurar na internet Node.js. No momento, a versão estável, que é a LTS, é essa versão aqui. Aí clica no botão, faz download e vai fazendo o processo de instalação. É processo de instalação padrão. Primeira tela Next, aceita os termos da licença e depois no Next. Escolhe o caminho, se você for mudar ou deixa no padrão, Next. Depois na próxima tela não precisa mexer em nada, vai em Next mesmo. Aqui eu prefiro deixar desmarcado nessa tela essa opção no Next e depois o Install. Eu coloquei as telas do meu processo de instalação. O próximo passo é instalar o Yarn. Não é obrigatório usar o Yarn. Se quiserem, pode usar o npm que já vem com o Node quando instala o Node, mas como alternativa ao npm que vem com o Node, que é o gerenciador de pacote do Node, eu gosto de utilizar o Yarn, que é mais rápido, acho mais tranquilo de mexer. Então, se vocês quiserem seguir tudo igualzinho a mim, instalem também o Yarn. Para instalar o Yarn, basta vir no Google, digitar Yarn Download, coloca dessa forma, ele vai entrar nessa página, porque às vezes ele é um pouco difícil de achar o instalador do Yarn dentro da página inicial do Yarn. Então aí ele vai vir para essa página aqui, aí aqui tem Download the Installer, tem esse botãozinho, você clica nesse botão, vai baixar o instalador. Aí depois, com o instalador, basta seguir o processo aqui. Vai abrir essa janela, Next, aceitar os termos da licença e depois Next. Se quiser mudar o caminho, muda, se não, deixa o padrão Next e Install. Não tem grandes segredos, não. Aí depois, para você verificar se está tudo instalado corretamente, você vem aqui no terminal, você abre o terminal do Windows, o prompt de comando, o que você tiver, pode ser o PowerShell, é, digita node-v, versão que foi instalada no Node, então está instalado, e do yarn-v, você funcionou, apareceu ali, então quer dizer que está funcionando. Caso você tenha aberto o terminal antes de fazer as instalações, feche o terminal, abre o terminal de novo e depois dá esses comandos, porque às vezes ele não reconhece se já estava com o terminal aberto, você instalou depois e deu os comandos, ele vai falar que o comando node ou que o comando yarn não existem. Continuando, usar o VS Code, eu acredito que está todo mundo já utilizando o VS Code nas máquinas, por causa das primeiras partes das disciplinas. Então, quem não estiver utilizando o VS Code, a gente vai utilizar o VS Code. Basta vir aqui procurar VS Code no Google, vai aparecer essa página inicial. Clica aqui, faz o download do VS Code e instala. Toma cuidado que é o VS Code, que é o Visual Studio Code. Não tem um programa que se chama só Visual Studio, que é para outras coisas. Então a gente usa para web, para usar com React o Visual Studio Code.
A próxima parte que a gente vai ver são as extensões do VS Code. Você pega esse nome aqui para poder instalar algumas extensões que vai ajudar o nosso desenvolvimento com React, vai facilitar algumas coisas. Então, a primeira que a gente vai instalar é o Prettier. Então, copia aqui o que está escrito, a forma que está escrita, abre o seu VS Code, digita aqui Prettier. Então, essa é a primeira opção que vai aparecer aqui, que tem 9 milhões de download, que é muito utilizada, vai aparecer aqui Install, você clica para instalar. Outra que a gente vai utilizar é essa aqui, ES7 React Redux, blá blá blá. É só ir lá no VS Code e começar a colocar ES7 React, aí aqui já até apareceu. ES7 React Redux Install, ok, também é outra que a gente vai utilizar. E tem algumas que são de aparência, que não, vocês não precisam instalar se não quiserem, mas os alunos costumam sempre me perguntar quando vê nos meus vídeos o que é que eu estou utilizando, aí eu já vou passar para vocês, para quem quiser ficar pelo menos parecido comigo. Então, o íconezinho das pastas que vai aparecer, eu uso o Material Icon Theme. Então, pega essa palavra ali, vem aqui nas extensões e coloca Material Icon, esse aqui, aí instala e define ele como o que você estiver utilizando. O próximo que eu utilizo também, eu recomendo utilizar essa aqui mesmo, não tem importância nenhuma, mas quem quiser ficar parecido, eu costumo utilizar um desses quatro temas aqui que eu acho legal. Tem o Drácula oficial, ou Omni, ou Launchbase. Esses dois aqui são até do pessoal da Rocket City. Eu gosto bastante do Omni, principalmente. E esse aqui é uma outra opção, que é o Synthwave 84, que é o que eu estou usando, que ele tem os efeitos neon que eu gosto de utilizar. Então, eu recomendo algum desses aqui. Quem quiser utilizar, o Synthwave ele tem uma frescurinha a mais para instalar. Quem não conseguir, quiser instalar e tiver com dificuldade, não tiver conseguindo fazer funcionar, pode me perguntar que eu dou um auxílio. E eu também gosto de utilizar com React essa extensão aqui, que ele auxilia a colorir o abrir, o fechar a chave e os parênteses. É o Bracket Pair Colorizer 2. Então, o que é que ele faz? Ele, quando você abre uma chave ou um parênteses uma dentro de outra, cada um fica com uma cor diferente. Aí é mais fácil de achar onde termina, onde começa cada abertura de chave ou de parênteses. Também é opcional, se não quiser, não utilize. E algumas configurações do VS Code. A primeira coisa, eu estou utilizando uma fonte que se chama Fira Code. Utilizando essa fonte, eu consigo utilizar algo que chama de fonte ligatures. Eu vou mostrar primeiro para vocês como é que instala o Fira Code. Então, escreve aquilo lá no Google, Fira Code. É o primeiro link, vai vir para a página onde você pode baixar o Fira Code. Aí você vai descendo, é um repositório do GitHub, clica aqui para poder baixar o zip. Aí depois, com o zip aberto no seu computador, você estiver usando o Windows, você entra nas pastas TTF, que é de True Type Font, que é o tipo de fonte que o Windows usa. Aí tem aqui as versões, você clica, abre cada uma delas, clica em instalar e faz isso com cada uma que ele vai instalar essa fonte no seu computador. E aí depois você
configura o seu VS Code para utilizar essa fonte. Eu já estou lá com a configuração, eu vou mostrar para vocês como configura. Mas eu vou mostrar por que eu uso essa fonte, que ela tem uma coisa que se chama fonte ligatures, que é uma forma de usar os símbolos. Deixa eu mostrar aqui na página. Mostrar vários símbolos que a gente usa na programação de uma forma que para o humano lendo é mais fácil de entender e mais rápido de entender o que aquilo significa. Por exemplo, no JavaScript a gente tem o operador de igualdade, que é o 2 iguais, né? Coloca um igual, depois outro igual. Ele, quando eu uso fonte ligature, ele mostra esse símbolo. E se eu coloco 3 iguais, o operador de 3 iguais, ele mostra aquele símbolo lá, porque a teoria por trás do fonte ligatures é que você consegue bater o olho nisso aqui mais rápido e identificar um diferente, por exemplo, que é, exclamação igual. Aí ele coloca aquele símbolozinho diferente. Ou a opção com uma exclamação e dois iguais, que é quando você está comparando que é diferente de conteúdo e de tipo. Quando você vai fazer o arrow do arrow function, que é o igual e o maior que, ele transforma naquela setinha, que é mais simples de ler. Então tem aí várias opções do fonte ligatures, eu gosto de utilizar, eu vou utilizar nas aulas, você use se quiser ou não. Eu vou até aqui desabilitar o fonte ligatures para vocês verem. Ctrl Shift P. Eu vou desabilitar aqui para false. Aí vocês vão ver que aqui voltou ao normal os símbolos da forma original. Aí eu estou usando fonte ligatures. Aqui eu coloco true. Salvei. Ele só funciona se eu estiver utilizando a fonte Fira, que foi o que eu instalei, aí está aqui os símbolos na versão com fonte ligatures. E depois que você instala as fontes, você vem nesse link aqui, ele vai abrir essa página que eu preparei para vocês aqui, que são as configurações que eu uso no VS Code. Essas duas primeiras configurações aqui, você só vai colocar se você quiser usar o Fira Code com o fonte ligatures que eu acabei de explicar. Essas outras configurações são algumas configurações para formatação do Prettier, para poder isso aqui a gente utilizar de uma forma melhor os arquivos JavaScript do React, algumas funcionalidades. Aí basta você vir aqui, se não for usar, não copia a partir da terceira configuração, se não for usar isso aqui, copia tudo aqui, vai lá no VS Code, aí vou até fechar aqui, como é que eu faço para abrir o lugar onde eu coloco as configurações? Ctrl Shift P, aí começa a escrever Settings, aí tem aqui essa opção, Preferências Open Settings, JSON. Aí ele vai abrir esse arquivo, que tem várias configurações no meu aqui, até de outras linguagens. Aí você escolhe num pedaço no arquivo, copia e cola aquelas configurações lá, que são exatamente essas configurações que estão aqui. Aí basta dar Ctrl S para salvar, aí essas configurações já vão estar funcionando para o nosso projeto que a gente vai trabalhar com o React. E também eu recomendo instalar duas extensões no Chrome, que é o JSON Viewer, que eu já até mostrei anteriormente nas aulas de JavaScript, e o React Developer Tools, que depois a gente pode usar elas para outras coisas no decorrer das aulas. Então, obrigado e até a próxima aula.